Bom, então temos aqui a última parte do Instituto do Medo, de Joana de Ângeles, através da psicologia espírita, onde ela nos mostra o quanto é nocivo o medo para nós em qualquer estágio, em qualquer situação da nossa existência, né? E aí nós temos, sempre que voltem os medos, e eles retornarão várias vezes, o que é até certo ponto normal e útil para que possamos temperar e fortalecer nossa vontade, com poder de decisão e sabedoria mais elevada por uma sustituição. Isso em razão de nós sermos espíritos, que estamos num processo permanente e contínuo de transformação, de elevação, de crescimento. Então, como nós procuramos erradicar qualquer uma das mazelas do espírito, que não são poucas, né? É a raiva, é o rancor, é o ódio, é a mágoa, maledicência, um rosário enorme que nós temos que afastar de nós. Nenhum desses institutos nos faz bem, mas também, como eles estão enraizados em nós há milênios, provenientes de vidas passadas, incrustados no nosso perispírito, e mais aqueles que adquirimos durante a existência atual, evidentemente não temos como desfazer, no caso específico do medo, no sopro de mágica, de uma hora para a outra. Mas é um processo permanente, contínuo, para que nós possamos erradicá-lo, né? E quando acreditarmos que nós não temos mais medos, e diante de uma situação surge um medo enfermiço, não um medo comum, né? Temos que entender e ter a humildade e a compreensão que possamos enfrentá-lo com serenidade, com calma, sabendo que mais uma vez ele será superado. Isso serve para qualquer situação onde nós vamos exercitar a extinção dos males dos quais nós vamos combater, que são vícios de naturezas psíquicas. Tá? Ademais, o que dizer a respeito das mortes dos acidentes de todo tipo, como aqueles que acontecem com veículos de diferente porte, os da natureza, balas perdidas, enfim, todas essas questões que nós sabemos e conhecemos, né? Então, o que nós temos que fazer não é preocuparmos, né, com a morte. O que nós temos que preocupar é com o modelo de vida. O que nós devemos preocupar, o que podemos fazer para que a gente possa criar condições para enfrentarmos todas essas condições sem que deixe que a morte nos afete. Porque nós temos que trabalhar abertamente com a morte. E a morte é uma coisa natural, é uma coisa interessante. Há algum tempo atrás, eu fui convidado, agora tem um tempo em função do lar de Maria, do NAI, me impossibilitou de fazer alguns estudos aí em casas, em outras cidades. Mas nós fazíamos muitos estudos. E numa determinada casa, numa determinada cidade, quando eu apresentei qual seria o título do meu estudo, eu falei, não, aqui não podemos trabalhar com a morte, não, porque o pessoal aqui fica muito espantado com isso. Eu falei assim, dentro do centro espírita, as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com a morte, e dirá aí para fora, né? É óbvio que nós temos que procurar preservar o nosso corpo da melhor forma, porque ele é a casa do espírito. Mas temos que entender que é uma condição natural. E como condição natural, né, nós temos que entender o que é a morte, compreender o que é a morte,
para que ela não nos assombre dia a dia. Imagina se nós ficarmos preocupados com a morte e não viver. Que sentido faz isso? Né? Então nós temos que ter, sim, a obrigação de entender o que é a morte para nós, como ela está inserida dentro desse contexto de vida, para que ela possa ser, sim, uma condição natural, mas sem que possa exercer para nós qualquer tipo de medo que nos impeça de crescer e de evoluirmos. Das coisas simples às mais complexas, o medo sempre vai estar presente. Isso faz parte da natureza humana. Muitas vezes as pessoas têm receio de aproximar de outros nas reuniões sociais, nos encontros de negócio, etc. Esquece que todos já passaram e estão passando por isso. Porque todos são espíritos. Né? Então não tem porquê nós cultivarmos isso, sabendo que aquela pessoa que está na nossa frente também é um espírito. Com toda a fragilidade, com toda a insegurança que nós. Alguns conseguem superar com mais facilidade. Outros têm um pouco mais de dificuldade. Mas não importa, o importante é nós sabermos, entendermos, compreendermos e o que vamos fazer de forma efetiva para combater esse medo e não deixar que nenhum tipo de medo nos assole, nos prejudique, nos impeça de conduzir a nossa vida com sabedoria, com iluminação, com crescimento e com desenvolvimento. O medo, como nós já vimos, né? Ele nos empurra para baixo. Ele nos abaixa a autoestima. Ele nos faz pessoas infelizes. E nós não podemos admitir que isso aconteça conosco. Porque, como nós já vimos, o medo não coabita com o amor. À medida que nós vamos cultivando o amor, desenvolvendo o amor em nós, na nossa existência, nós vamos eliminando o medo, porque vai nascendo naturalmente em nós essa confiança, essa maturidade em nós. Então, toda vez que sentirmos medo, pode estar certo que o que nós temos é um pseudo-amor. Não é o amor na sua essência, não é o amor na sua intensidade. Esse amor que nós falamos é aquele amor sublime, é aquele amor onde cada um de nós tem que procurar desenvolver, crescer e cultivar isso. Porque o amor é o exercício diário, o amor é uma plenitude que nós não ganhamos, nós conquistamos através de esforços. Tudo em nós é conquista. Não tem nada, absolutamente nada que não seja conquista. Concluindo, isso quer dizer que depende de quê? De esforço, de vontade, de querer. Nada sai de graça. Então, o que nós temos que entender é exatamente que o Espírito, e nós somos espíritos, né? Por excelência nós somos espíritos. E como espírito que somos, nós temos que ter essa capacidade de entender e compreender todo esse processo para que nós não nos percamos no meio do caminho. Então, essa condição é fundamental, né? Ou seja, quando vamos enfrentar o que quer que seja, a primeira coisa que nós temos que pensar: eu sou espírito, eu tenho amparo e proteção, eu vou superar essas dificuldades. Porque nós sabemos que o subconsciente, ele não tem filtro. Ele absorve todas as informações que nós apresentamos para ele, quer seja em forma de visão, quer seja em audição, quer seja de qualquer símbolo ou forma. O nosso subconsciente vai captar isso. Isso está aí dentro da neurociência, está dentro da parapsicologia, está dentro da psicologia transpessoal,
tem uma infinidade de pesquisas e textos nesse sentido, né? Então, o subconsciente é realmente esse disco rígido que nós temos, que registra todas essas informações, e são eles depois que transmitem para nós aquilo que precisamos. E como está registrado ali o medo, nós temos que transmutar esse medo pelo amor. E como fazemos isso? Nós já vimos no estudo passado que onde coabita o amor, obviamente o medo não vai estar ali. Então nós temos que começar a trabalhar com o amor. E nós, para que possamos depois também transferir esse amor para os outros. Nos amar é fácil? Não é. A gente sabe que não é. Né? Quantas vezes nós fazemos coisas, como se diz, até Deus duvida, por falta de amor em nós. E nós temos que exercitar isso. Isso é exercitar. É adquirir a autoconfiança. É adquirir a maturidade espiritual. Sem o qual nós vamos remar e chegar a lugar nenhum. Então são princípios fundamentais que dependem sim de uma boa explanação para que os conceitos e os princípios fiquem bem definidos, para que a gente possa então projetar a nossa existência. O que eu quero para a minha existência? Não é o que os outros querem, mas sim o que eu quero, aonde eu quero chegar. E nós já vimos aqui que as pessoas chegam aonde quer, desde que elas tenham determinação, desde que elas tenham foco, desde que elas consigam se posicionar de forma a atingir o objetivo. Porque algumas pessoas conseguem e a grande maioria não consegue. Deus nos fez simples e ignorantes. E a partir daí, coube a cada um de nós a responsabilidade de conduzirmos a nossa vida e a nossa existência. Não dá mais para terceirizar e aguardar que outras pessoas façam aquilo que é para nós fazermos. Né? Não tem como. Por mais que a gente queira ajudar quem quer que seja, essa pessoa, se ela não for determinada, não terá como se locomover, aguardando simplesmente que outra pessoa faça por ela. Não tem como. Então isso não é coisa tão fácil assim, porque nós sabemos que a vontade em si depende de N situações, né? A começar mesmo pela nossa fé, pelo nosso querer. E não é só isso. O nosso corpo é energia, são hormônios, são substâncias químicas, e basta que um elemento falte em nosso organismo para que toda a nossa estrutura fique em desequilíbrio. E ficando em desequilíbrio, nós temos preguiça, nós temos desânimo, nós temos impaciência, e muitas vezes vamos atribuir isso aos espíritos, aos obsessores. Não é. Às vezes é uma questão hormonal, às vezes é uma questão de vitamina, às vezes é uma questão de serotonina, dopamina, adrenalina, enfim, nós somos tudo isso. Por isso que nós somos bioenergéticos, né? Por isso que nós temos essa capacidade de entender e compreender o que nós somos, para que a gente possa reagir e contrapor. Amai-vos e instruí-vos, vigiai e orai, né? São coisas, há quanto tempo que a gente vem falando sobre isso? O que se diz muito nas casas espíritas. Temos que fazer o quê em relação a nós? Além disso, estamos aqui para trabalhar a nossa evolução, o nosso crescimento. E como fazemos isso? Através do conhecimento.
Não tem outra forma. Somente conhecendo a propriedade do nosso corpo físico. Isso também não quer dizer que nós teremos que ser um expert em anatomia, em fisiologia, em psicologia, em neurociência, em física quântica, não. O que nós temos que ter é o básico do básico, para que a partir daí, saber que a nossa estrutura é um conjunto de fatos que vai proporcionar a nós condições para vencermos ou não. Por que eu não disse vencer e fracassar? Porque fracassar nós nunca vamos fracassar. Porque ainda que a gente não consiga atingir o objetivo, alguma coisa ainda fica. Para o espírito, isso é importante. Por quê? Nós temos que também começar a aprender a valorizar e a trabalhar os nossos erros. E não nos condenar e não nos punir toda vez que erramos. O erro faz parte do nosso crescimento, do nosso crescimento. Assim como, em seguida, seria o arrependimento, que é exatamente o aspecto preliminar de uma recomposição em função da lei de causa e efeito. Para que depois a gente não caia naquela condição de culpa e de remorso, que são elementos, como nós já vimos aqui, altamente nocivos para os nossos crescimentos. Resumindo, o medo doentio é sempre injustificável, seja como for que se expresse. Então nós temos que abolir o medo. Agora, em algumas situações, o medo surge, bate na gente sim. Nós estamos caminhando, vem um carro em alta velocidade, zigue-zague, nós ficamos com medo de sermos atingidos. Isso é óbvio. Por precaução, por cautela, nós nos assustamos e muitas vezes esticamos na canela. É a adrenalina que está funcionando ali, mandando para as pernas todo o sangue necessário, fortalecendo o músculo, para a gente cair no capinado. Não é isso? O que faz isso? O medo. Se o medo não estivesse presente, essa situação não ocorreria. Então, o medo em situações assim é altamente saudável e necessário, sim. Não um medo doentio. Então, existe uma distinção muito grande entre esses dois medos. Algumas pessoas conseguem não demonstrarem o medo, são porque têm sido obrigados por necessidades múltiplas. Ou seja, às vezes a pessoa, como se diz, morre de medo, mas pela condição dela, ela sabe que não tem outro recurso, não tem outro medo, não tem outra forma de superar aquilo. Então ela junta força, como a gente disse, não sabe da onde, para superar aquela condição. E depois que passa, fala assim, não sei como eu consegui forças para superar aquilo. Quantas vezes nós vimos e ouvimos relatos dessa natureza? É porque o nosso organismo, o nosso psiquismo, está pronto para trabalharmos o medo em qualquer situação. Só que, por nós não exercitarmos e por não acreditarmos na nossa capacidade de superar o medo, por acomodação, pela zona de conforto, não fazemos nada. E o medo vai tomando conta. O medo vai tomando conta. O medo vai tomando conta. E a gente não faz nada. A gente faz, como se diz, um combinado. Enquanto tiver assim, tá bom. Vamos levando. Só que a gente não sabe o que é assim. Nós sabemos, segundo Joana de Ângeles, quando o somatório de medos vão incidindo, chega um ponto que ele pode tornar-se um transtorno, um distúrbio. E aí nós acordamos. Lógico, toda situação onde é uma situação crítica, a sua erradicação ou a sua administração torna-se muito pior, muito mais nocivo e muito mais agressivo a sua eliminação. Então o que nós temos que fazer? Acender a luzinha amarela do medo
em qualquer situação. Esse medo é racional ou não é? Esse medo é justificável ou não? Porque nós temos que fazer essa pergunta nós, né? Nós temos que trabalhar isso nós. Não, eu senti esse medo em razão disso. Não, então justifica. É uma conversa conosco mesmo. Não, eu não tinha. Por que senti esse medo? Por que eu senti? Não sei. Valeu esse medo, então vamos estudar. Por que esse medo? O que nos fez sentir nesse medo? E aí nós vamos anotando essas situações para que em outras ocasiões a gente possa analisar. Epa, da outra vez eu senti medo por isso. Eu não vou mais sentir medo e começo a trabalhar isso. É uma questão de querer também, mas muito mais uma questão de exercício. Que tudo é exercício. Vocês lembram que nós falamos do subconsciente? E nós vamos falar muitas vezes sobre o subconsciente, que é onde fica registrado todas essas informações. Então nós temos aqui, algumas pessoas conseguem, outras não, né? E outra coisa, quando isso ocorre, normalmente quando isso ocorre, nós temos que trabalhar com todo o nosso empenho, com todo o nosso esforço, porque só compete a nós. Por mais que você confesse o medo a outra pessoa, muito pouco ele vai te ajudar, a não ser da forma como nós estamos fazendo todos nós aqui, né? Porque só falar assim, não, bobo, isso é besteira, nada. Não, não vai ajudar muito. Porque nós sabemos que a erradicação do medo não é tão simples assim. Ele requer muito mais esforço do que nós possamos imaginar de uma coisa mais simples. Muitos indivíduos venceram os seus medos encontrando-se formas estimulantes para a vitória sobre eles, com posturas concretas bem definidas e disciplina sempre conduzida pela vontade de fé. Ou seja, não existe uma receita pronta para eliminarmos o medo. Cada um de nós, per si, vai ter que trabalhar isso, olhando a sua dificuldade, olhando a sua necessidade, e falar, bom, eu posso combater o medo, ou pelo menos eu posso administrar o medo dessa forma. Né? Uma pessoa que tem medo e pavor de falar em público, como que ela faz para vencer esse medo? Ela tem que começar a exercitar. Começar aos poucos, e sempre que tiver oportunidade, ou criar essas oportunidades, para que ela possa aos poucos vencendo. E aí vai chegar um momento que ela vai ter condição total de fazer isso, sem que isso a sufoque, sem que isso lhe dê a vontade de sair correndo daquele momento. Todos nós temos a capacidade de superar medos. Todos, sem exceção. É a mesma capacidade que nós temos de irradiar energias. Todos nós, sem exceção. Todos nós aqui podemos magnetizar uma arma dessa aqui? Podemos. Qualquer um de nós aqui. Qualquer um de vocês que levantarem, fizerem posição de mão em cima da água e fixar seu pensamento e pedir, vai magnetizar a água. Não tenha dúvida disso. Porque isso é inerente ao espírito. Não precisa de mágica para fazer isso. Então são condições do espírito. Então, se é uma condição de espírito, é de todos os espíritos. Então, o que distingue... O espírito menos evoluído também pode fazer essas coisas? Como é que é? O espírito menos evoluído também tem Não, condição. falando de nós. Nós encarnados. Eu achei que foi não mesmo. Então, qualquer um de nós, sim, porque isso é uma questão anímica. Não menos evoluído, mais... Todos nós temos energia, uma questão anímica. É
É uma questão de campo eletromagnético só. Não tem nada. Ó, o ateu magnetiza a água, o budista magnetiza, o católico magnetiza, o espírito magnetiza. Olha, interessante. Foi feito nos Estados Unidos, cheio de experiências e tudo mais. Foi feita a experiência de um ateu, de um espíritas, um grupo de ateus, um grupo de espíritas e um grupo de budistas, zés, para trabalhar a reposição da mão na cura magnética. Desses, quem tirou o primeiro lugar? O budista. O budista. O Zen foi o primeiro. O budista tem muita coisa. Exatamente. O budista foi o primeiro porque o poder de concentração. Ele treina isso. É exercício de treino. O ateu, o terceiro espírito. Por quê? O Zen, o budista, como você mesmo disse, né? Ele tem a capacidade de fixação. Então, ele consegue. Porque o que é essa energia? É uma condução de força, de energia. Então, como ele já está treinado para isso, ele concentra toda a sua força ali. O resultado vai ter. Não tem como. É um fenômeno natural. O ateu, por não acreditar em Deus, por não acreditar em santo e nada disso, ele contava com a sua força. Era ele, mas ele. E o espírito? Ah, Jesus, me dá um ajudinha aqui. Ô, meu anjo da guarda, você aí, ó, aqui, tá do lado aqui, me ajuda aqui. E não se esforçava. Porque o magnetismo é próprio do médium. Não é do espírito. É do médium. É um exercício natural para produzir essa energia ectoplasma do médium do corpo físico. Então foram vários estudos maravilhosos, inclusive com plantas, com cobaias, uma série de experimentos. Isso para demonstrar que realmente depende de nós. Nós que temos que assumir o nosso papel para que a gente possa resolver todas essas questões que são direcionadas a nós. Aí nós já falamos do amor, Na solidariedade estão igualmente os estímulos para o avanço, para a autoestima. Por que vocês acreditam, ou melhor, essa afirmação, vocês acham correta? Então nós temos, como espírito que nós somos, como espírito que nós somos, nós temos que entender isso, Então, na solidariedade estão igualmente o estímulo para o avanço, para a autoestima, para o encorajamento em favor de novos desafios de progresso do espírito. Ser útil. É uma coisa que os espíritos superiores, através de Allan Kardec, sempre recomendam. O espírito tem que ser útil. E quando é que o espírito torna-se útil? Quando ele trabalha para o seu desenvolvimento e para os outros. É ser útil. Bom, sempre que o medo permaneça sem combate, mais medo se acumula criando raiz. É o que Joana de Anjos fala. Se você deixa, se acomoda, hoje você tem um medinho, amanhã você tem um medo, amanhã você tem um medão. Então tem que começar a combater e não deixar acumular, dar lodo. Na terapia do amor em relação ao medo, quanto mais se ama, naturalmente, mais amor se tem oferecido. Disso aí ninguém discute, todo mundo concorda, mas esse dá medo. Porque nós temos que ter medo de ter medo. É medo de ter medo. É melhor de falar. Graças a esse sentimento que se expande na medida em que se ama, o ser engrandece-se, enriquece de vida, envolvendo-se em paz e Deus. À medida que o amor vai tomando uma proporção maior em nós, e nós vamos cultivando verdadeiramente esse amor, nós sabemos que não é fácil amar. Porque o amor que nós temos é um amor ainda muito diluído, é um amor muito fracionado, é um amor ainda muito dividido e cobrado.
não é esse amor puro, esse amor fraterno, esse amor universal que um dia todos nós haveremos de ter. Mas, enquanto ele não chega, vamos trabalhando com o amor que nós temos. Ainda que precário, ainda que não seja um amor ideal, mas pelo menos se reveste de amor. Né? Não diria pseudo-amor, porque como nós somos espíritos devedores, somos aprendizes da iluminação, nós também temos o direito de errar. Temos direito de errar, né? Por quê? O erro sempre fez parte da natureza humana. Como Jesus disse àquela adulta: ide e não peques mais, para que coisa pior não suceda. E não peque mais. Só que o pecado é sinônimo de erro. Eu poderia ter dito isso, e não erre mais, para que mal maior não lhe suceda. Então, quando nós erramos, nós aprendemos com o erro, com o arrependimento, e vamos criando condições para superar todas essas dificuldades, né? Para que no final possamos cultivar o quê? Paz e Deus. Eu lhe dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Né? Que paz é essa? É do fardo leve, né? Em momento algum, Jesus propôs a carregar o fardo de ninguém. Vinde a mim, né? Ou seja, eu sou o mestre. Aí eu pergunto: Jesus era humilde? Mas se não fosse, O que é humildade? seria, né? Hein? Se não fosse humilde, ninguém seria. O que é humildade? Jesus era humilde. Ele falava que era filho de Deus. Isso é humildade? Ele impunha a condição dele de acordo com a fé que ele acreditava. Ninguém atropelava a fé dele. Mas ele não se mostrava melhor do que ninguém, nem mais do que Porque ninguém. ele era humilde de coração. É, exato. Ele também era humildade dele. Pelo contrário, ele achava que todo mundo poderia ficar igual a ele. Então, às vezes, confunde a pessoa muito humilde, né? Deixa eu fazer aqui. Não, não é isso. Isso não é humildade, não. Isso é muitas vezes a própria personalidade da pessoa não é combatível, ela se deixa, então, e esconde atrás de uma situação de humildade que, às vezes, de humildade não tem nada. Né? Esse é um outro assunto, uma outra situação para uma outra época. Mediante o exercício da compaixão, tem-se obtidos bons resultados, que é também o diluente do medo. Ao ser empregado, o ser humano torna-se mais digno e saudável. Não podemos confundir compaixão com pena. Qual a diferença de compaixão com pena? Quem poderia dizer? Compaixão e pena seria a mesma coisa? Compaixão não está ligado à empatia. Oi? Pena você não deve sentir de ninguém. E compaixão? Sim. E qual a diferença da pena e de compaixão? O que é pena? A pessoa sente pena por um outro. A compaixão não está ligada à empatia? Oi? Compaixão não está ligada à empatia? A compaixão não está ligada à empatia? Acho que sim. Também. Eu acho que a compaixão é o seguinte: a pessoa se depara com o problema da outra, ela, em vez de ela sentir pena, que vem automaticamente, ela põe na balança a ação e reação daquela pessoa diante daquele ato coletivo. Então, o que acontece? Ele não joga pelo lado da pena, ele não vai assim, como diz o outro, coitado. A pessoa tem compaixão daquilo que aconteceu com ela, mas não tem dó.
porque ela sabe que pode ser muitos fatores que ocasionaram aquilo que está acontecendo com ela. É exatamente isso. A compaixão é um instrumento do Espírito, porque todos nós, como Espírito, vamos passar por provas e expiações, né? Então, pela compaixão, a gente vai entender e compreender o sofrimento daquele irmão, né? Mas sabemos também, como Espírito, ele vai passar por aquilo. Aquilo que nós pudermos fazer pela caridade, pela compaixão e ajudá-lo, vamos fazê-lo sim, mas não com pena, por pena, subtende que seja um sofrimento, uma dor do qual ele não era merecedor. E quem de nós pode julgar alguma coisa? Em absoluto, né? Então, o que nós podemos e devemos ter é exatamente essa compaixão. É a compaixão para que a gente possa entender e compreender o nosso irmão como espírito, saber da sua necessidade de superar aquelas dificuldades e ajudá-los. É tipo a pena. Não, é falta de conhecimento, de amadurecimento. Então, nós transferimos como sendo fator pena, né? Então, pela compaixão também é um dos viés para que a gente possa também trabalhar com o nosso medo, né? Devemos estar preparados quando seja constatada a insuficiência de recursos para que o êxito coroe o esforço na administração do medo. Devemos analisar e verificar onde ocorreu a falha ou a carência. Isso é o aprendiz. Isso é dar a nossa condição de humildade para saber que nós vamos errar muitas vezes, mas vamos acertar também muitas. E toda vez que nós errarmos, nós vamos procurar reparar isso, porque ninguém aqui vai deixar de errar. Ninguém aqui é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. E nem podemos exigir dos outros perfeição. Por quê? Perfeição só de Deus. Não? O que nós temos é entender e compreender e ver que todos nós, sem exceção, estamos nas mesmas condições. Né? Então, nós temos que estar preparados para que a gente possa, sempre que se sentir numa situação dessa, sentir-se forte o suficiente, em condições suficientes, para que possamos administrar esse medo. Assim devemos e podemos, como no laboratório, voltar aos ensaios, com novas cargas de experiências de que não dispunhamos antes. Hoje, pela ciência, por várias ciências que nós temos, neurociência, física quântica, parapsicologia, psicofísica, enfim, essa infinidade de ciências que nós temos aí, cada dia aparece trabalhando, elas vão nos dando suporte e condição para verificarmos tudo o que nós estamos falando aqui. Porque o que é a doutrina espírita? Na verdade, não deixa de ser uma instituição filosófica, né, com conhecimento científico, cujo fim é atendermos a questão religiosa em função do quê? Da prática do amor. Então, tudo isso está embutido dentro da doutrina espírita, do qual Allan Kardec codificou, né? E hoje, mais do que nunca, pela ciência, ela vai nos dando condições para que possamos, a cada dia, alcançarmos resultados melhores. Se antes nós tínhamos apenas a religião para embasarmos, hoje não. Hoje, nós temos, além da filosofia, que é fundamental, temos a ciência, né? E temos também o aspecto moral, do qual nós já sabemos e entendemos qual a sua aplicação. Sabemos da causa de lei, da lei de causa e efeito. Sabemos da condição de espírito que somos. Sabemos da condição de interação que existe nos dois planos. Enfim, hoje a gama de informação
dentro do aspecto de uma abordagem científica, é muito grande. Nos Estados Unidos, em Portugal, na Inglaterra, existem vários estudos sobre ectoplasma. Ectoplasma é aquela energia, aquele material que os médiuns, o corpo físico exala, vamos assim dizer, que sai todos os poros, que serve de material para os espíritos trabalharem na elaboração da reparação do perispírito e das células do nosso corpo. Hoje no Brasil, o Dr. Sérgio Oliveira, que é um grande pesquisador, ele é biofísico, da Pineal, foi autorizado a fazer testes na universidade de ectoplasma. Né? Então, a gente vê a cada dia a evolução da ciência, das universidades, chegando às casas espíritas para nos facilitar isso, para nos dar esse entendimento, para que a gente possa sentir cada dia mais convicção da nossa existência como ser espiritual, nos aproximando de Deus. Este é o propósito maior. No combate ao medo, não podemos nos esquecer que somos espíritos endivinados pelo nosso passado e herdeiros de nossos atos. Isso aqui é importante, gente. Por quê? Se nós somos espíritos em crescimento e em desenvolvimento, que nós estamos aqui para provas e expiações, evidentemente, nós não deixamos o passado lá atrás. Ele tem interferência conosco. E como que é que ele interfere conosco? Considerando-se a possibilidade de alguns dos medos serem inspirados por adversários desencarnados, a oração-terapia gera um clima psíquico muito elevado para essas ocasiões. Então, além do aspecto material que nós temos que trabalhar, como nós já vimos, temos também o aspecto espiritual, do qual nós não podemos descartar. Quantos medos nos surgem que nós não sabemos a causa dele? Sentimos um medo, não sei de quê. Como se diz da barata, né, que não é medo, de um rato, de uma situação, de uma criança andando. Que medos são esses? Por quê? De uma forma lógica, racional, muitas vezes não justifica esse medo. Então por que sentimos? Porque todo o nosso organismo reage em função desse medo. Por que causa esse transtorno, esse distúrbio em nós? Qual a causa disso? Às vezes poderá estar aqui, em situações de vidas passadas. E como fazemos para trabalharmos isso? Evidentemente, através das orações, e tem também casos graves, né? Regressão de vidas, etc. Que são terapias utilizadas para isso. Estão falando do budismo, né? Mas você tem que gravar. Outro dia eu falo. Nessa situação, o opositor perde o contato com a vítima em face de estar erguendo-se uma onda vibratória superior, no qual esses espíritos não conseguem entrar pelo que deve ser aproveitado por aquele que quer mudar. Nós sabemos quando é que nós criamos oportunidades para que espíritos em desequilíbrios estejam conosco. Em que momento? Em que situação? Fraqueza. Essa fraqueza pode ser traduzida como? Quando é que nós permitimos que esses irmãos passem a fazer companhia? Exatamente isso. Quando nós abaixamos a nossa vibração, nós entramos em sintonia com esses irmãos, eles vão fazer festa. E vão estar onde gostariam de estar. Como que nós vamos fazer para nos livrarmos dele? Não é dando um soco deles. Não é pedindo para eles saírem. Só tem uma forma. Passando para o degrau de cima, onde ele
Não, nada é fácil. Viver não é fácil, né? Mas é necessário, né? Então, nós vamos nos elevar mentalmente, com pensamento, através de orações, de vibrações, para que possamos sair dessa sintonia e eles vão buscar outros irmãos que estejam em desequilíbrio como eles. Então faça assim, né? Muito. Eu já trabalho assim. Vai embora. Então, veja só, aqui nós temos a questão da ingerência do plano espiritual em relação a nós, em relação ao medo, mas também existe um antídoto para que nós possamos nos livrarmos disso, né? Nessa faixa de poderoso psiquismo, nutriente, aure-se resistência e vitalidade para vencer seus limites e vitalizar-se de forças para voos mais altos e audaciosos. Então, quando nós saímos desse campo, né, onde esse psiquismo deixa de alimentar esses irmãos, eles não têm como permanecer naquela faixa. Eles vão sair. Eles vão deixar aquela faixa. Vão procurar se nutrir em outros locais, onde eles vão ter tudo o que eles precisam e necessitam. O que não vai faltar é irmãos oferecendo essas condições. Né? Exatamente por não entender, não compreender e não acreditar a existência de um plano superior espiritual, do qual nós fazemos parte, interagimos e que afetam mutuamente. Tanto nós afetamos o plano espiritual, como ele nos afeta se nós permitirmos. Essa interação é permanente e constante. Toda vez que se equivoca, em vez de uma reação de raiva pelo medo, permita-se a compaixão como direito que se tem pelo erro cometido, considerando seu estágio de humanidade em que se encontra hoje. Ou seja, é aquilo que eu já falei antes. Vamos nos dar essa permissão. Vamos nos dar essa condição de errar e superar esses medos e vencer isso. Não vamos ficar bravos conosco mesmo. Não vamos ficar com raiva de nós. Não vamos xingar-nos. Vamos ser indulgentes conosco. Vamos dar oportunidades para que a gente possa vencer essas dificuldades. É um exercício que nós vamos fazer conosco mesmo, para que, aprendendo, consolidando isso, possamos também utilizar para o próximo. Evite-se a postura intransigente de não se desculpar pelos feitos infelizes, pelas ações transtornadas. O exercício diário na conquista do amor impedirá o cultivo do medo. O amor é uma semente que Deus nos deu para cultivá-lo quando o terreno estiver preparado. E quem é que vai preparar esse terreno para nós? Cada um de nós. Em que momento nós vamos fazer isso? No momento que nós sentimos em condições para iniciarmos esse processo. Uns já começaram, outros estão começando e muitos nem começaram ainda. Né? Mas não dá mais para retardar, nós sabemos disso. Não estamos aqui trazendo nenhuma forma de pavor ou medo. Apenas é um alerta para todos nós. Porque, como nós já falamos, quem de nós aqui pode assegurar o tempo que nós temos para trabalharmos um pouco mais em relação ao nosso crescimento? De nós, né? Mas isso também não serve tábula rasa para que a gente permaneça estagnado. O que nós temos que fazer é sempre usar da racionalidade. Por isso que toda a doutrina espírita é embasada na racionalidade. É a razão.
E aí, encerrando esse capítulo do medo, por que pessoas tão franzinas, né, fisicamente, tiveram tanta força, continuam tendo tanta força no plano espiritual, né, enquanto que outros, fortes, robustos fisicamente, não têm a mesma força? Qual a diferença entre esses dois casos? Né? Aonde nós queremos, em qual dos dois times nós queremos nos posicionarmos? É uma opção. Cabe a cada um de nós escolher em qual dos dois times nós queremos fazer parte. Né? E aí nós chegamos ao final dos nossos estudos, chegamos ao final do medo. A partir da semana que vem, nós vamos começar a desenvolver um outro tema. Né? O medo, dentro dos temas que nós temos, realmente foi o mais extenso. Exatamente porque o medo, ele está inserido em todas as situações do nosso dia a dia. Era importante nós sedimentarmos bastante o medo, para que o nosso subconsciente pudesse receber uma gama de informação, de entendimento, para que pudesse consolidar as suas dificuldades, mas também o que poderia ser feito para a sua erradicação, quando não fosse possível, pelo menos como administrar.